E no nosso quadro de saúde dessa tarde, a gente vai esclarecer várias dúvidas com base aos gases, flora intestinal, tudo que tem essa relação. E eu convidei então a doutora Daiane, que é coloproctologista, que vai explicar um pouquinho mais, que esse assunto rende, né, doutora? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Núbia, tudo certo? Tudo bem também, obrigada por aceitar vir aqui nos nossos estúdios. Tava com saudade hoje de você por aqui, tava ficando com ciúme, gente. Ela estava lá em Cascavel. Cascavel. Não, a gente vem aqui em Toledo também, é sempre um prazer estar aqui com você. Com certeza. E, doutora, então eu quero que você comenta, explicando pra gente o que causa os gases, que as pessoas às vezes dão pouca importância, mas tem que tomar cuidado com isso, né? Então vamos lá, na verdade assim, é normal a gente formar gases, isso vem da fermentação do nosso intestino. Além da fermentação, muitos hábitos, eles auxiliam em ter mais ou menos gases. Tem alguns alimentos que fermentam mais, que a gente vai ter mais gases, mas também aquela pessoa que come correndo, falando toda hora, sem mastigar direito, a digestão ela não vai começar direito na boca e ele vai ter mais gases também. Outra coisa que a gente tem que pensar são aqueles pacientes que têm intolerâncias alimentares. Essas intolerâncias, como a gente não vai absorver direito, também vai acabar formando mais gás no intestino. E ultimamente, o que tem as pessoas descobrindo sobre essas intolerâncias, né, doutora? Sim, tem bastante. Não sei se é por causa do nosso hábito alimentar, né, que ele vem mudando ao longo dos anos, ou também porque está mais fácil da gente ter diagnóstico agora, a gente sabe mais sobre o assunto e pesquisa mais, então acaba que temos mais diagnósticos de intolerância. E doutora, sobre os sinais dos gases, é aquele desconforto, aquele estufamento, o que seria? Isso. Então assim, é quando eu tô estufada realmente, ou tô com algumas cólicas, algumas dores, parece que eu comi, que o pessoal fala, tô empanturrada, sabe? Que não cabe mais nada, vai distendendo. Normalmente são esses sintomas, mas às vezes a gente pode ter até dores fortes que preocupam o paciente, já tá com medo que tá com apendicite, com alguma outra coisa mais grave, e na verdade são excessos de gases. E doutora, como que funciona o tratamento, então, para se livrar dos gases? Isso vai depender do motivo, né, que a gente está formando. Como eu te disse, é normal a gente ter gases e eliminar até uns 15, 20 gases por dia. Primeiro de tudo, a gente tem que ver a nossa alimentação. Se eu sou uma pessoa que come muitos alimentos que vão fermentar, eu vou ter mais gases. Por exemplo, o feijão, a cebola, o repolho. Tem que focar se tem alguma intolerância ou não, se essa pessoa está com gases em excesso. Por exemplo, a lactose, às vezes a doença celíaca e também o intestino irritável, que é outro diagnóstico que a gente está tendo bastante hoje em dia. E um dos sintomas é essa distensão e dor com excesso de gases. E reparar nos nossos hábitos. Eu tô sentando para comer, comendo devagar, deixando esse tempo para comer, ou eu tô fazendo 3 coisas ao mesmo tempo e jogando a comida para dentro, conversando sem parar, daí realmente vou ter mais gases. E como que esses sinais, assim, doutora, dos gases começam a preocupar de, opa, peraí, assim, deu um sinalzinho bem de alerta? Igual eu falei, a gente é normal eliminar alguns gases todos os dias, faz parte da nossa digestão, da fermentação, mas se começar a ficar em excesso, algum cheiro diferente, o cheiro ele vai depender da comida, certo? Quem come mais legumes não vai ter um cheiro tão forte, com carnes a gente tem um cheiro mais forte, mas o cheiro mudou, tá muito forte, ou tô tendo muita distensão, com dor, é alguma coisa que tá atrapalhando o meu dia a dia, a gente tem que investigar se tem alguma alteração no sistema digestório, ou como eu disse, intolerância, o intestino irritável. E, doutora, já com relação a outra dúvida que a gente separou, que a gente vai fazer um apanhadão geral aqui, sobre a microbiota. O que é isso, doutora? A microbiota está associada aos gases. Microbiota, a gente fala que é um sistema que nós temos em todo o nosso corpo, mas ele é maior no nosso intestino, que são um conjunto de bactérias, de protozoários, vírus, enfim, todos os seres que convivem com a gente para ajudar na parte intestinal e em todas as funções também do nosso corpo. Justamente isso que eu ia te perguntar sobre o papel dela no nosso organismo, então, Isso, doutora. então, a microbiota é o que a gente chamava antigamente de flora intestinal. Então, a gente foi encontrando mais, pesquisando mais a fundo e ela é um monte de seres que trabalham com a gente. E elas são fundamentais para a digestão, para o sistema imunológico,
para o bom funcionamento, até para a produção de hormônios que estão relacionados à ansiedade, à depressão, obesidade. Várias doenças a gente não tem ainda uma relação fixa, mas a gente sabe que está relacionado a essa microbiota saudável ou quando a gente tem a microbiota mais doente. E doutora, sobre a importância de cuidar então da flora intestinal, usando mais esse termo que às vezes as pessoas ficam um pouquinho mais familiarizadas. Isso, é o mais conhecido, o microbiota ele já está mais atual. Então é o que eu falei, é como se fosse um maestro do nosso organismo. Quando a gente falava que o nosso intestino é o segundo cérebro, é verdade, porque no intestino partem vários comandos para o nosso organismo estar em homeostase, estar em equilíbrio. Então, a gente tem que cuidar e ter uma microbiota, uma flora intestinal saudável para prevenir doenças que a gente sabe que tem muitas doenças que são preveníveis com o cuidado da microbiota, igual eu falei, obesidade, a diabetes também, dislipidemia, doenças psiquiátricas. E como que deve ser então, doutora, esses cuidados? O básico de tudo, né? Eu acho que quando a gente fala de intestino, a primeira resposta é sempre essa, né? Ter uma vida saudável. Sim. Mas realmente é ter uma alimentação saudável, uma alimentação rica em fibras, para a gente poder dar substrato para essas bactérias trabalharem, substratos bons, com poucas gorduras, né? Poucos refinados, industrializados, mas a gente não pode esquecer os outros pilares. Por exemplo, o estresse interfere muito, então tentar controlar o estresse. O sedentarismo também interfere muito, então praticar alguma atividade, o cigarro, bebida de álcool em excesso. Então, o resumo seria manter uma vida saudável, o mais saudável possível. E a gente sempre fala, né, doutora? Até inclusive já falou várias vezes aqui no programa sobre aquele equilíbrio. De vez em quando, às vezes vai comer uma comida mais gordurosa, um hambúrguer ou não sei o que e tal. Tudo bem, sim, mas depois lembrar de voltar com os cuidados, não, né, fazer todo dia e tornar isso uma rotina, né? Porque pensa, a microbiota de uma pessoa que come salada, frutas, grãos, enfim, e que come fast food todos os dias, ela vai ser diferente, né? Então, não é para nunca fazer exageros, mas de vez em quando e lembrar de voltar atrás e seguir no saudável. E tocando mais no ponto, doutora, sobre a relação do sistema imunológico e a microbiota intestinal, como que é essa relação? Porque às vezes as pessoas nem param para perceber, nossa, será que meu intestino, será que isso tem a ver com, eu não pegar gripe, pegar resfriado? E tem essa relação? Tem, porque a microbiota, ela é como se apresentasse os antígenos, os bichinhos do mal, digamos assim, pro nosso corpo, porque é o primeiro contato, né? Então, a gente tendo uma microbiota saudável, a gente apresenta esse sistema imunológico e a gente tem ele mais reforçado. O que acontece também é quando a gente não tem uma microbiota que está saudável, a gente tem como se fosse a barreira que está quebrada. Vamos pensar assim, uma esponja novinha, ela está bem fechadinha, bem inteira, e uma esponja cheia de furinhos. Seriam esses furinhos, então é mais fácil dos patógenos entrarem e quebrarem essa barreira. Por isso que a microbiota está totalmente relacionada com o sistema imunológico. E doutora, sobre então, para a gente reforçar aqui as dicas para ter esse cuidado, tanto para prevenir os gases, para ter aqueles desconfortos e também para cuidar dessa flora, dessa microbiota intestinal, que é sempre bom a gente reforçar, né? Para deixar bem de lembrete de casa. Vamos lá, então. Se conhecer, saber qual que é o seu normal do seu corpo e tentar manter uma vida saudável. Então, tanto para os gases quanto para a microbiota, a gente não ter tanto estresse, para sentar e comer mais devagar, trazendo do estresse para esse lado dos gases, né? Não cometer muitos exageros, bebida eventualmente, não fumar, atividade física e tentar deixar o nosso corpo sempre em equilíbrio. Então, assim, às vezes, eu tive uma dor de garganta, eu tomei muito antibiótico. Esse medicamento ele pode alterar a minha microbiota. Então, observar, depois de fazer esse tratamento, mudou o meu intestino, mudou alguma coisa? Será que a gente precisa reequilibrar essa parte da microbiota? Então, o principal é realmente se conhecer e perceber os sinais. Com certeza, e ter uma qualidade de vida que vai ser 100% melhor, né, doutora? Isso mesmo. Obrigada mais uma vez, inclusive faço convite para as pessoas também te acompanhar no seu Instagram. Isso, que quem quiser, eu coloco lá geralmente dicas sobre a saúde intestinal no geral.